Então tá. Então tá gravando. Então vamos lá. Olha só. Na última aula, na aula de segunda-feira, nós falamos, né, recapitulando bem rapidinho, que átomos se juntam, formando moléculas que formam a matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem o que nós chamamos vulgarmente de peso, mas é massa, que peso é a ação da gravidade sobre a massa. Então, tem massa e volume, que corresponderia ao tamanho daquele corpo. E nós chamamos de corpo tudo que está aí, né, no ambiente. Tudo que é formado por matéria é um corpo. E o que não é matéria, né, o que não está ocupando lugar no espaço, o que não é corpo, é energia. E a energia faz a matéria se mover. Eu vi, tia, O quê? eu vi acho que foi um anime, que ele tá dizendo toda energia que entra tem que sair de algum lugar. Tá, a energia a gente recebe ela de algum lugar, mas a energia ela não se perde, ela se transforma, ela é passada de um corpo para outro, até na forma da alimentação. A cadeia alimentar é uma transferência de energia, temos várias formas de energia, tá? E a energia ela faz quando ela passa de um corpo para outro, que ela vem de um lugar para o outro, ela faz esse corpo produzir trabalho. Exemplo, corpo, o barco, a vela. Energia que produziu o trabalho, o movimento, a energia do vento. Transfere para ele e ela vai, tá? Então, o trabalho, ele também produz energia. Por exemplo, o calor é uma forma de energia. O sol, ele manda para gente calor na forma de luz. E essa luz é transformada pelos corpos em calor, tá? Então a energia ela pode ser transformada na sua forma, no seu tipo, mas ela não se perde. Bom dia, Aninha. Vou dar um exemplo para vocês. A energia do alimento, ela é transformada no meu corpo durante a digestão em glicose. Quando eu gasto essa glicose no trabalho, eu transformo, né, essa energia. Então a gente vai transformando essa energia. Se eu faço alguma atividade física, eu produzo calor, aumento a temperatura do meu corpo. Então a energia ela vai sendo transferida, né? Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e vai passando de um para o outro, tá? E nós vimos que a matéria, ela é chamada de substância, é um nome que a gente usa, né? E essa substância ou substância pura, quando ela é formada, por exemplo, só de átomos, como a água. Ela só tem átomos na sua composição. É uma substância. E quando nós colocamos na água sais minerais, como é a água que nós bebemos, ela passa a ser uma mistura. Mistura quando essa substância apresenta mais de um componente. Ela deixa de estar pura, né? Nós vimos também que as misturas podem ser homogênea, homo, igual, quando a gente só vê um componente, como no exemplo, água ou leite. Ou ela pode ser heterogênea, quando a gente consegue distinguir os componentes, como, por exemplo, água e areia, que é bem visível o componente ali, tá? Nós vimos que as misturas, elas, quando são aquosas, ou seja, líquidas, elas recebem o nome de solução. E nessa solução tem dois componentes: o que dissolve, o líquido, que é chamado de solvente. A água é o solvente universal, ela dissolve quase tudo que tem no planeta. E tem o que será dissolvido, que desaparece, que é o soluto. Água com sal é uma solução. É uma solução feita a partir de uma mistura homogênea, né? Nós misturamos alguma coisa nessa água e essa mistura desapareceu, ela passou a ser homogênea. A mistura homogênea numa solução líquida aquosa, né? Quando a substância é líquida, nós chamamos de solução. E essa solução, então, tem o solvente, a água, soluto, o sal. Agora, nós falamos que as misturas heterogêneas, elas
podem ser separadas, assim como a homogênea também, né? As misturas, elas podem ser separadas desde que elas não sofram uma transformação química, somente uma transformação física. Por quê? Na química, a gente deu o exemplo do bolo. Aquilo sofre um tipo de transformação onde os elementos se misturam de um jeito que não tem como retornar, né? É o bolo. Você misturou ali farinha, leite, ovo, levou no calor, aquilo sofreu uma reação química que todo mundo se misturou de um jeito que virou um produto novo. Não tem como voltar atrás, tá? Agora, para a gente separar os elementos de uma mistura, que é apenas uma mistura física, a gente tem como fazer. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Não é essa que eu quero compartilhar, é essa. Vocês estão vendo aqui a minha página do livro? Compartilhei certo? Alguém fala para mim aí, gente? Sim. Sim, tá, obrigada. Nicolas que me respondeu? Obrigada. Ah, tá, sim. Então, olha só, obrigada, amores. Olha só. Então, a gente falou, né, do soluto, solvente, a separação dos componentes, tá? Então, por exemplo, para remover impurezas da água, a gente faz ali na estação de tratamento. Alguém entrou? Deixa eu ver. Eduardo. Na estação de tratamento, nós fazemos é, uma série de separação. A gente tem decantação, a gente tem filtração, né? Nós temos ali uma série de medidas para separar as impurezas da água, né? Por exemplo, para fazer remédio, desculpa, eu preciso de uma água pura, pura mesmo, só água, chamada de água destilada. Aquela água não tem sais minerais, não tem nada. Ela é uma substância totalmente pura. Ela só tem hidrogênio e oxigênio, para que eu possa ali dissolver o meu remédio sem interferências. Então, a gente vai ver que existe aí uma série de maneiras da gente separar os componentes numa mistura, tá? Então, vamos ver cada uma. Olha só, a catação. Aqui nós temos, né, uma área de reciclagem de material de lixo. A catação, ela é feita, por exemplo, quando eu vou fazer feijão, né? A catação, ela é manual. Oi, Cauã. A catação, ela é manual, né? E ela é para separar sólidos de sólidos, tá? É um processo manual onde nós separamos os sólidos dos sólidos. É uma maneira de separar, tá? Então, as misturas heterogêneas, né, de sólidos são separadas pela catação. A outra, peneiração. Também é uma mistura heterogênea de sólidos, só que aqui a gente se aproveita do tamanho dos sólidos, aonde na peneira o maior fica e o menor passa e desce, tá? Garimpeiros usam, por exemplo, isso na obra, né? Para eles poderem separar os grãos grandes dos pequenos. Cozinheira, quando vai fazer um bolo, a gente peneira a farinha e o açúcar, que aí passa só o mais fininho e não fica coisa embolotada, tá? Qualquer dúvida ou comentário, gente, a qualquer momento, ou coloca no chat que eu escuto barulhinho e vou lá, ou abre o microfone e fala, tá? Bom, levigação. O que é levigação? Gente, a levigação, a gente vai separar os sólidos, mas como, Carla? Usando a água e o peso. Quem é mais leve vai flutuar. Quem é mais pesado vai descer. Vou dar um exemplo para isso. Alguém aqui, deixa eu ver aqui, eu não tenho como ver vocês aqui no momento. Alguém aqui vê aquele programa chamado Febre do Ouro? Alguém aqui vê o Febre do Ouro? Já ouvi falar, mas nunca assisti, não. Não.
A Febre do Ouro é um programa do Discovery que mostra o pessoal lá catando ouro, se eu não me engano, é no Canadá, tá? Eles têm as Nossa, esteiras. eu vi um episódio. Já viu? O que são as esteiras? As esteiras é assim, vem uma esteira com água, aquilo é uma levigação, e joga ali o metal. Quando vai jogando a água, o que acontece? Quem é mais leve, os minerais mais leves sobem, os minerais mais pesados afundam. E com isso eles conseguem separar o ouro dos outros metais naquela peneira, tá? Naquela esteira que vai andando ali. Eles vão lavando o material junto com a água, o mais leve vai subir, o mais pesado vai descer, tá? No ouro manual, na extração de ouro manual, também acontece, né? Quando você, por exemplo, pega, eles chamam de bateia. Bateia é uma cuba. O cara enche de água e vai fazendo assim, ó, com o minério, né? Com a terra. O que acontece? A areia que é mais pesada, ela começa a descer. E as partículas pequenininhas de ouro, elas vão subindo. Então, com isso, ele vai conseguindo separar. A gente também usa muito isso no processo de cozinha. Por exemplo, a gente às vezes vai fazer certos grãos, como ervilha, como o grão de bico. Você coloca ele na água e dá uma lavada. Os grãos que não estão bons, né, que os bichinhos comeram, que fica oco por dentro, que fica vazio, mais leve, eles sobem. Aí você tira, tá? Isso se chama levigação, tá bom? Então, vamos lá. Ventilação, o nome já diz, é pelo vento. Também são sólidos, só que a gente aproveita o peso para fazer isso, né? Através do vento, você faz com que o mais leve vá embora, seja empurrado. E o mais pesado fica. Ele aqui está fazendo, ó, no exemplo, com o café, a colheita do café. O que ele faz? Por exemplo, o amendoim. No mundial, no mercado, eles fazem muito isso. O alho, eles tiram a casca do alho, aquela pele. Então você esfrega, aquilo fica misturado. O cara pega um pedaço de papelão e começa a abanar. Quando ele abana, o mais leve é carregado e o alho fica, tá? Aí ele aqui no livro ele fala pra gente, por exemplo, do amendoim, que faz isso para soltar a pele, esfrega, a pele solta. Agora, como é que a gente vai tirar aquela pele que descascou ali no meio? Através do vento. Você bota um vento fraco, a pele é arrastada, porque ela é leve, aquela casquinha, e fica somente o grão do amendoim, tá? Deixa eu seguir. Separação magnética. É por um ímã. Aqui já mostra pra gente, né? Os corpos que são feitos por materiais que podem ser imantados, como, por exemplo, o cobre, ele é atraído, né? Então, aqui ele fala para gente, o ferro, né? O ferro é atraído, o cobre não, tá? É uma separação magnética. Então, eles fazem isso para atrair o ferro. O ferro, ele vai através desse ímã gigante. O que não é ferro? Fica na pilha. Também são sólidos, tá? A gente, por enquanto, está falando em separação de sólidos, tá? Prestem atenção nisso. Agora, dissolução. Se a gente está falando em dissolução, olha os dois nomes, solução e dissolver, tá? Nós estamos separando misturas que nós podemos trabalhar através do líquido. Por exemplo, separar o açúcar, temos uma mistura. Vou nem no açúcar, por exemplo, vamos lá, água com sal e areia, lá nas salinas, né? Poxa, como é que eu vou catar o sal que está dissolvido aqui no meio dessa água misturado na areia, né? Ou se fosse uma água com açúcar e areia. Fica uma coisa quase que impossível. Então, a gente usa a dissolução fracionada. Uma pergunta, gente, quando eu compartilho a página do Plural, vocês continuam me vendo em alguma janelinha também? Ou vocês só veem a página? Dá para ver sua apresentação e a sua câmera. Dá para ver as duas coisas, tá, joia? Sim. Tá?
Não, é porque eu pergunto porque às vezes eu faço alguns movimentos para dar um exemplo, tá? Deixa eu te dar presença aqui, Gustavo. Bom dia. Só não me apareceu Laurinha e Samuel, então. Então, vou lá, vou compartilhar com vocês. Temos aqui a mistura, né? Água, areia e açúcar. A areia ficou no fundo. A água e o açúcar estão lá no alto. Por exemplo, eu tenho lá a minha água, a areia e o sal. Eu quero produzir o sal, separar o sal daquilo ali. O que eu vou fazer? Eu então tenho o sal dissolvido ali na água e na areia, eu tenho como separar, né? Tiro só a água, que o sal está dissolvido. Ou aqui, olha só, eu tenho a dissolução fracionada. O que eu fiz aqui? Misturei, eu queria separar a areia do açúcar. Poxa, Carla, imagina, o trabalho que você vai me dar é quase impossível. O que eu fiz? Dissolvi a água com o açúcar, a areia foi lá para o fundo e a água com açúcar ficou em cima. Aí eu separo devagarzinho, aí eu consigo tirar a areia para um lado, a água com açúcar para o outro. Carla, tem como eu separar depois a água do açúcar, se eu quiser? Tem. A gente vai ver mais na frente, tá? Filtração. Filtração todo mundo conhece, né? A gente usa um filtro para poder separar as partículas que estão dissolvidas na água. Acontece, né? Entre sólidos, por exemplo, e líquidos. Na nossa casa, nós temos o filtro. A vela, ela é a barreira física. Ela permite que somente a água passe. Os sólidos ficam agarrados ali. Isso também pode acontecer nas chaminés. O filtro deixa que somente o ar passe. As partículas sólidas pequenininhas ficam presas nesse filtro. Assim, eu consigo tirar o sólido bem pequenos, que são bem pequenininhos, do meu líquido ou do meu ar, tá bom? Decantação. Olha só, a decantação, ela acontece nas estações de tratamento também. O que eu fiz aqui? Observa aqui, ó. Aqui eu fiz uma decantação. Eu deixei a areia descer, decantar e tirei o líquido dela. Isso acontece muito na estação de tratamento de água. Primeiro, uma das primeiras coisas que acontece com a água é essa. Ela recebe um produto químico que ajuda que as sujeiras fiquem mais pesadas. Piscina, a gente faz isso. Mistura ali a barrilha, né, ou o sulfato. E aí a sujeira desce, ela decanta. Vai lá para o fundo, a água fica limpinha, a sujeira está lá no fundo, né? Acontece muito na limpeza de uma piscina, por exemplo, tá? Aqui aconteceu isso, ó. Água com areia. A gente deixou a areia descer e eu tirei só a água, tá bom? Amores, até agora, alguma dúvida ou algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar? Não, Não, senão eu vou falando. Vocês, se não me interromper, eu vou, tá? Então tá bom, qualquer coisa me fala. Aqui, ó, eu também posso separar diferentes líquidos na decantação pelo peso, ó, óleo e água. Eu tenho uma torneirinha. Isso é muito usado em laboratórios, tá? Quando eu quero separar líquidos de densidades diferentes, né? Então, eu vou fazendo o quê? O óleo que é mais leve está em cima, eu abro essa torneirinha, vou controlando devagarzinho, desce a água, fica só o óleo, tá? Então, eu também posso fazer, através da decantação, a separação de líquidos de densidades diferentes. Evaporação. Tenho lá que sobrou, que eu falei para vocês, lá do comecinho, aqui da minha água, que eu consegui separar, né? A areia da água através da dissolução da água com açúcar. Agora, como é que eu posso separar essa água com açúcar? Eu posso deixar, que nem acontece nas salinas, a água evaporar. Fica só o açúcar no pote. A evaporação é uma maneira da gente separar, né, sólidos que estejam dissolvidos. Você deixa a água subir. A gente faz isso nas salinas.
né? A gente tira aquela água do mar e deixa espalhada no caminho. Não sei se ainda existe, gente, não vou há muitos anos para Cabo Frio, mas no caminho para Cabo Frio, né? Nós tínhamos em Araruama muitas salinas, onde nós tínhamos os quadrados rasinhos com água, que a água do mar evaporava, ficava só o sal ali, É né? verdade. Eu Ainda vi tem, uma vez que eu tava indo pra Cabo Frio e tinha uma salina assim. tinha Tem salina. ainda. Tem ainda. O sal cisne em Cabo Frio, não sei se ainda existe. Então, eu passei por lá. Passou, né? Eles fazem isso, fazem uns quadradinhos, uns tanques rasinhos para Mas secar mais também tinha meio que umas montanhas de sal lá de uma hora. sal. Exatamente, as salinas, aquelas montanhas de sal. O que que eles fazem? Eles botam a água nos quadradinhos rasinhos. Aí o sol bate, aquece, a água evapora. Fica só aquele sal bem grosso, né? Aquele salitre. Aí eles tiram, botam numa pilha e vão tirando, fazem as pilhas para depois ir para refinar o sal ou vender o sal grosso. Aquele sal recebe um tratamento, ele recebe uma limpezinha, né, e tal. Aí eles enchem aqueles tanques de novo, né? É uma forma de a roupa seca pela evaporação, a água evapora, se separa, né, das substâncias sólidas e vai para a atmosfera. A água, quando evapora, que ela vai para a chuva, ela sofre um processo de purificação, ela sobe pura. Os micro-organismos, os sais minerais ficam todos aqui. Por que que eu não posso beber água da chuva? Porque a nossa atmosfera é suja. Quando ela cai, ela se contamina de novo, tá? Ok? Destilação. Lembra que eu falei lá no começo da água, que ela é purificada para poder fazer remédio? Esse processo é chamado de destilação. Quando a gente tem água com sal, a água em si, que tem sais minerais, água com açúcar, né? Uma mistura homogênea, e que tem pontos de fervura diferente, a gente pode usar a destilação. A água e o álcool faz isso. A vodka e o uísque, a cachaça, é um processo de destilação. Você pega aquele álcool que tem um pouco de água misturado nele e você faz a destilação. Aí você vai conseguir obter água pura e álcool puro, tá? Você tira a água daquela bebida. Como que isso acontece? Num aparelhinho chamado destilador. Olha ele aqui, ó. Vou explicar para vocês, deixa eu diminuir um pouquinho para caber aqui. Não, diminuir demais, né, Carla? Para caber na minha imagem, para eu poder mostrar ele. Quero mostrar ele tudo. Olha só o que que acontece. Eu tenho aqui a água com o sal. Eu aqueço. Quando eu aqueço, vai subir apenas a água pura. E ela, quando passar nesse tubinho deitado chamado condensador, eu resfrio esse vapor de água puro. E aí a água volta para o seu estado líquido nesse terceiro vidrinho, pura. O sal ficou nesse primeiro vidrinho aquecido, tá? A mesma coisa, gente, quando eu quero água pura para o remédio, eu vou ferver essa água, ela vira vapor. Quando ela passa nesse tubinho chamado condensador, ela volta para o estado líquido, pura. Tudo que não era água, sais minerais, micróbios, ficou tudo lá naquele pote. E eu tenho a água purinha, tá? Para fazer remédios. Então, isso é chamado de destilação, tá? A gente faz isso para fazer bebidas, né? As bebidas, elas fazem isso. Você ferve e aí você vai ter a separação, né? Por conta da diferença da temperatura. Aí você vai ter a água num pote que ela subiu, evaporou primeiro e foi, e o álcool no outro, tá? Você tira assim a água das bebidas. É assim que a gente produz o uísque, cachaça, tá ok? Bom, destilação fracionada e petróleo é um processo parecido, só que a gente usa a diferença de temperatura. Olha só o que que acontece. Vou ter que diminuir mais um pouquinho para poder caber aqui. Olha só. Nós pegamos o petróleo e aquecemos o petróleo.
De acordo com a temperatura, conforme o petróleo vai subindo, algumas substâncias que estão nele vão evaporando. E aí a gente consegue ir separando essas substâncias, tá? Aqui, ó. Tá vendo? A torre de fracionamento. Você tem o petróleo bruto. E aí você vai tirando pelas temperaturas. Olha só, o primeiro que aquece é o GLP, que é o gás de cozinha, depois a nafta, a gasolina. Então, a cada temperatura, a gente sabe que aquele vapor que subiu é uma substância diferente. E a gente vai separando. Por fim, fica os óleos combustíveis e o resíduo que sobrou que vai para o asfalto, tá? Ela é chamada de destilação, só que ela é fracionada. A gente vai utilizando diferentes temperaturas e separando a cada pouquinho uma temperatura. Eu sei que a 20 graus eu consegui separar o gás GLP. Eu sei que a 70 graus, aquilo que está agora ali, é o nafta. A gente vai aumentando a temperatura bem devagarzinho. Primeiro eu aqueço a 20 graus, depois a 70, depois a 120, e aí eu sei que aquilo que está saindo é aquela substância, tá bom? Bom, e aí aqui a gente já falou, transformação química. O papel, que a gente não tem como, né, voltar atrás. O bolo, que a gente não tem como voltar atrás, porque são transformações químicas. Eu mudo a propriedade, eu mudo a substância, ela vira uma nova. O prego, que nós falamos nela na aula passada. E aqui as bolinhas que a Sofia falou, né, que ela também acha bonitinha, que é o fermento que faz a transformação da massa para produzir o pão. Você Tá? falou de bolo e eu tô literalmente comendo bolo agora. Vontade de tá aí. O meu eu só vou comer quando estiver no meu recreio. O meu eu só vou comer no recreio, não vou poder comer ele agora. Mas daqui a pouquinho eu tô comendo. Olha só, já são 9h22. Amores, Felipe, para a sua felicidade, hoje nós teremos dever de casa, tá? Eu vou Pera, quê? para a sua felicidade. Hoje vai ter dever de Pra minha casa. tristeza. Então, olha só, nós vamos fazer o dever de casa. Eu vou editar a nossa aula. Quando eu botar. Tia, Oi, um pouco de dúvida na destilação. vamos voltar lá. É na verdade pra minha tristeza, né? Não é pra minha felicidade, não. Olha só, Felipe, o que que a gente faz na destilação? A gente aquece, quando a gente quer separar um sólido que está dissolvido no líquido, ou dois líquidos diferentes que estão misturados, mas eles têm ponto de fervura, ponto de ebulição diferentes, a gente usa a destilação. Então, o que que a gente faz? A gente aquece esse líquido, tá? E aí, o que aquece primeiro, evapora primeiro. E ele sai. Aí a gente fecha. Então, a gente apaga o fogo. Um líquido vira vapor. Olha o que que acontece. Presta atenção aqui que eu estou passando o cursor. O líquido vira vapor. Ele passa por esse, o vapor passa por esse tubo do meio, chamado condensador. Esse condensador, quando o vapor passa por ali, esse condensador, esse vidro, ele é frio. O que que acontece com o gás quando ele é resfriado? Ele volta para o líquido, ele se condensa. Aí aqui, ó, no finalzinho, pinga aquele líquido que eu separei. Por exemplo, aqui eu estou separando água do sal dissolvido. Então eu fervo a água sobe o vapor puro, o sal ficou no vidro, o sal não sobe, ele não evapora. Aí quando esse vapor passa no meio desse tubo gelado, ele vira líquido de novo. Aí ele pinga lá no finalzinho a água pura, o sal ficou naquele tubo. Deu para entender agora? Tirou a dúvida ou ainda ficou? Mas eu me lembro de outro negócio que você tinha dito. Te mandei alguma coisa de petróleo. Que disse, O petróleo, vamos aqui. O petróleo é destilação fracionada. Por que fracionada? Porque a cada temperatura, conforme vai aquecendo, vai separando substâncias diferentes que tem no petróleo. Então, eu começo a aquecer o petróleo. Aí, aqui, ó, a 20 graus,
eu consigo, quem evapora a 20 graus é o gás de cozinha. Então, eu mantenho aquela temperatura daquele petróleo a 20 graus. Eu tiro todo o GLP dele, que foi quem evaporou primeiro. Tirei o GLP. Vamos lá. Agora eu passo ele para 70 graus. Enquanto ele estiver sendo aquecido a 70 graus, só quem sai dele é o nafta, é essa substância que se aquece a 70 graus. No mesmo processo, ele passa pelo condensador e sai ali somente esse solvente. Aí eu aqueço mais um pouquinho ele, boto a 120. Quando eu boto a 120, quem começa a evaporar, a sair dele, é o gás da gasolina. Aí sobe o gás da gasolina. Quando passa pelo condensador, ela se resfria, ela volta para líquido de novo. Aí pinga naquele tanque a gasolina. Isso é o que a gente faz em Caxias, na refinaria, em Reduc, tá? Aí eu aqueço mais um pouco, a 170. Eu tiro o querosene. Quem evapora é o querosene. Quando eu condenso ele, que eu resfrio esse gás de querosene, volta para a forma líquida, vira querosene de novo. Refinarias são locais muito perigosos de trabalhar, tá? Por conta do risco de você estar aquecendo, trabalhando, de explosões. Então, são locais que tem que ter muita segurança. Mas são os locais onde a gente faz isso, tá? Entendeu agora como é que funciona? Que você vai aquecendo devagarzinho e a cada temperatura você tira um produto diferente. Mas depois que aquecer o máximo possível todas as substâncias saindo, ele vira um petróleo puro? Não, ele não vira o petróleo puro, ele vira o resto. O petróleo puro já foi queimado, já foi gasto, tirando as substâncias. O que sobrou ali é o resto. Esse resíduo aí vai virar piche, vai virar asfalto. É o resto, é o chiclete dele que foi aquecido. É o petróleo bruto? Não, o petróleo bruto foi aquecido e virou, foi tirado do petróleo bruto aquecido o gás, a gasolina, o óleo, o diesel. O que fica no final já não é mais petróleo bruto. O petróleo bruto foi queimado, já ali virou lixo. É o asfalto, é o piche, é a cola, é o que sobra. É um lixo que fica ali, tá? Não tem mais petróleo bruto. O petróleo bruto foi queimado. Obrigado, porque picha é tão ruim. Exatamente, é a cola, é o resto, é o lixo que sobrou, tá? Você então, literalmente tocando em resto de petróleo. É o resto do petróleo. Só que nesse meio do caminho, ele só mostrou para a gente algumas substâncias. Você separa muitas substâncias daqui, tá? Olha só. Então, para casa, eu vou botar lá no nosso chat, quando eu editar a aula, nós vamos fazer as páginas 212 e 213, do 1 ao 12, tá? E vou colocar isso também no mural. Vai estar tudo escrito, não tem desculpa para dizer que esqueceu, tá bom? Então, anjos, 9h29, vou encerrar aqui nossa gravação, tá? Para a gente poder